Fala gente, tudo bem? Eu sou o Maicon Guerin, sou apresentador do Pod Café Podcast e para quem não sabe, também eu sou engenheiro de áudio formado na escola Texon, em Buenos Aires, Argentina. Nesse vídeo eu vou te ensinar 10 dicas para você melhorar o som da sua igreja sem precisar investir nada em novos equipamentos. É isso aí, são 10 dicas para você melhorar o som sem investir nada em novos equipamentos e assim, ó, não é promessa, não é truque, são coisas que eu apliquei em mais de 10 anos dando consultorias para igrejas, conseguindo ter uma melhora gigante na sonoridade sem investir nada em novos equipamentos. Mas antes de continuar, eu quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo, comente e compartilhe ele com o maior número de pessoas que você conhece, músicos, técnicos de som, pastores, todo mundo que é envolvido com essa parte audiovisual na igreja. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valia, que você vai aprender a ter uma melhora gigantesca no som da sua igreja, a resolver vários problemas que possivelmente estão aí atrapalhando você e você consegue melhorar sem investir nada em novos equipamentos. Eu vou te contar por que eu desenvolvi esse treinamento. Várias igrejas, durante 10 anos, eu dava consultoria e ajudar, e por muitas vezes eu chegava e os pastores me diziam: Maicon, olha só, esse novo equipamento que nós compramos, a gente não sabe usar, a gente quer melhorar o nosso som, nós fomos à loja, compramos, mas não estamos conseguindo um melhor resultado. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse equipamento nem era necessário para melhorar aquele som. A igreja já tinha o equipamento suficiente para que esse som melhorasse e muito dinheiro era investido em coisas que não eram realmente úteis. E eu, com algumas técnicas, com algumas coisas simples que eu quero ensinar hoje, conseguia melhorar muito o som das igrejas. É obviamente que essas dicas elas vão fazer você melhorar expressivamente o som, mas claro que isso tem um teto, você vai chegar num limite e depois disso sim, você pode ter a necessidade de adquirir novos equipamentos. Mas antes disso, eu quero que você aplique essas 10 dicas e eu tenho certeza que você vai perceber uma melhora muito grande e não vai ter a necessidade de comprar muitas coisas que você já tem gastado dinheiro e tem sido inúteis. Mas também é o seguinte, não adianta reclamar depois que não deu certo, que não funcionou, se você não seguir à risca essas 10 dicas. Então você precisa assistir todo o vídeo, você precisa fazer anotações, você precisa assistir ele de novo, você precisa aplicar passo a passo, observar tudo que eu vou falar aqui, porque eu vou falar a dica, vou dar também um exemplo prático de algo que eu já fiz e que você pode fazer aí. Então você tem que fazer passo a passo para você poder melhorar o seu som. Então vamos lá para o que interessa, vamos para as dicas, mas não esquece antes aí de se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. Então vai lá, dica número 1. A primeira dica então que eu quero dar é: observe os problemas de reverberação na sua igreja. Quero contar para vocês aqui rapidamente de uma vez que eu fui dar uma consultoria para uma igreja aqui na minha cidade. A igreja era retangular e não tinha nenhuma saída, não tinha nenhuma janela, não tinha nada. E era quase impossível conversar dentro da igreja porque havia uma reverberação muito grande e o responsável pelo som e o pastor não sabiam o que fazer para melhorar aquele som. Já tinham tentado trocar de caixa, trocar a mesa, equalização e nada resolvia. Então eu falei para ele colocar no fundo da igreja uma cortina com um tecido bem grosso. E então eu indiquei para aquele pastor para que no fundo da igreja ele colocasse uma cortina com um tecido bem grosso e fizesse bastante ondulação, porque essa é a mesma técnica que é usada nos teatros para absorver som. O tecido, sendo bem ondulado, com um tecido bem grosso, ele ajuda a absorver as frequências graves. Isso vai servir como a gente chama, uma armadilha de graves. Então ele vai absorver. Por coincidência, esse pastor era um revendedor de cortinas. Foi bem coincidência mesmo, eu não sabia. E então ele
fez sobre medida para a igreja dele uma cortina, colocou no fundo e me ligou na outra semana dizendo que aquilo havia resolvido totalmente o problema de reverberação. Então, às vezes, assim, se você levar lá, vai levar um arquiteto, alguém profissional, e não estou desmerecendo, mas muitas vezes vão te indicar material A, material B, material C, que muitas vezes pode ser necessário, mas às vezes apenas com uma cortina, com tecidos ou até com madeira, você consegue ter uma absorção dessas frequências que incomodam e ainda você tem também uma estética bonita. Você não vai ter problemas com a estética do lugar. Então essa é a dica número 1. Se você tem problemas com reverberação, com muito grave sobrando, você pode usar tecidos, cortinas que fiquem bonitos esteticamente e elas vão absorver essas frequências e melhorar demais a reverberação. Dica número 2. Cachorro ruivando é brabo. Você vai ficar ali, ó. Dica número 2. Não tenha um cachorro uivando do lado da sua igreja. Dica número 2. Tenha a menor formação de banda possível. Gente, muitas e muitas vezes eu fui para lugares, para igrejas que não tinham uma grande estrutura e colocavam muita gente para tocar. Eu vou dar um exemplo prático de uma igreja que eu fui. Era uma igreja e aí de umas 100, 150 pessoas mais ou menos, então não era um espaço tão grande, mas também não era um espaço tão pequeno. E o que aconteceu? A igreja tinha 7 pessoas cantando ao mesmo tempo, então eram 7 microfones abertos em cima do palco e 2 violões, guitarra, bateria, baixo, e era quase impossível regular e ter uma boa dinâmica daquele som, porque além de serem 7 pessoas cantando, eram 7 pessoas cantando em uníssono, que é praticamente uma coisa inútil, porque elas estão cantando todas na mesma nota. E 2 violões na banda, para uma estrutura pequena, também é um exagero. Então o que eu fiz? Como que eu resolvi isso? Eu simplesmente dei mute em 5 microfones, deixei apenas 2 microfones ligados e desliguei um dos violões. Isso foi o suficiente para melhorar em pelo menos 80% o som naquela igreja. Foi quase que um susto para quem estava ouvindo, para o pastor e para o técnico de som, porque eles não conseguiam controlar, porque era muito vazamento de som de todos os instrumentos, da bateria, de tudo, e aquilo ficavam muitas vozes cantando as mesmas notas, e aquilo dava um choque de frequências. Elas não podem, quando você tem muitas frequências iguais, que estão na mesma região, elas vão se chocar e elas vão criar incômodos para o som. E dependendo da estrutura de caixas de som e da acústica da igreja, você não vai conseguir ter um controle desses microfones. Então é importante que você reduza ao máximo, crie escalas, se organize para não ter tantas pessoas tocando, ou seja, o mínimo de pessoas possíveis que você possa colocar para tocar. Isso vai salvar a sua mixagem no ao vivo. Faça isso que eu tenho certeza que você vai melhorar muito o som da sua igreja. A dica número 3 é muito importante. Olha só, muitas vezes nós achamos e culpamos o técnico de som, achando que ele é o culpado. Mas o que o técnico de som está fazendo na mesa é recebendo fontes sonoras e ele vai fazer a mistura disso tudo para que possa ser ouvido pelo público. Mas o que você precisa dominar, além da mesa de som, é também dominar os equipamentos que você tem no palco. Então aprenda a como regular da melhor forma o cubo de guitarra, como microfonar esse cubo de guitarra, a melhor forma de mandar o som do baixo para frente. Domine a forma correta de usar microfones, porque não adianta você, por exemplo, reclamar que o som do microfone está ruim se você que está cantando, por exemplo, não souber usar o microfone da forma correta. Então, se você dominar aquilo que está sendo enviado de som para o técnico, para o mesário, para quem estiver lá controlando, lá o som vai chegar já pronto para ele. Então você precisa dominar
os seus equipamentos de palco. A dica número 4 é a seguinte: use um layout de palco que beneficie o som. Como assim? Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, as pessoas colocam microfones que têm um alto poder de captação de fonte sonora, ou colocam os back vocais, por exemplo, na frente da bateria. O que isso vai acontecer? Vai fazer com que todos esses microfones captem o som da bateria e acabem também vazando o som dessa bateria para o PA. Então assim, os microfones existem uma forma correta de ser usado, como eu falei antes, e essa forma no layout do palco precisa ser usado em benefício do som. Você precisa usar a parte do microfone que serve para isolar o som apontado para outras fontes sonoras, por exemplo, para que ele cancele esse som e esse som não saia. Então, você não pode, por exemplo, como muitas igrejas eu já vi, amontoar toda a banda num canto e todo mundo tá com todas as fontes sonoras sendo captadas no mesmo lugar. Isso vai fazer com que o seu som ele chegue na mesa de som quase incontrolável. Então, muitas vezes que eu fui dar consultoria para várias igrejas, os microfones do back vocal, e esse é um dos erros principais que eu vejo, estão na frente da bateria, na frente do cubo da guitarra. Então, por exemplo, o som da guitarra está saindo no cubo da guitarra, no microfone que está nesse cubo, e mais nos microfones dos back vocais. Tudo isso somado vai se tornar quase incontrolável para quem está operando o som. Então você precisa melhorar o layout do seu palco. A dica número 5 é para incomodar os preguiçosos e relaxados. Seguinte, a dica número 5 é: não tenha gambiarras no seu som. Não tenha fio desencapado, fio mal soldado, cabo emendado e sem uma solda, sem fita isolante. Tenha tudo isso organizado, porque quando começar a ter ruído, chiado, você não vai ter ideia de qual das gambiarras que você fez que vai estar colocando aquele tipo de chiado, clipagem, barulho. Tudo isso influencia no resultado final. Porque se você tiver 2, 3, 4 cabos com chiado, com problema, isso tudo na mesa de som, ele vai se somar. Vai ficar somado. Para quem entende de mesa de som, sabe que a mesa de som é um mesclador ou é um mixer. O que ele faz? Ele pega vários canais, 10, 20, 30, 50, 100 canais, junta tudo isso e larga em 2 canais, LR, e isso vai para o PA. Então ele soma, é uma soma de todos os canais. E quando você tem uma soma de pequenas porcarias, você tem uma grande porcaria. Então tenha cuidado, seja caprichoso. Na sua igreja você faz isso, além de fazer para os seus irmãos, para servir a igreja, você está fazendo isso para Deus. Então faça com excelência, faça com cuidado. Tenha tudo muito bem soldado, bem feito. Se você não sabe fazer, procure alguém que saiba fazer melhor que você isso. E tenha essa parte 100%, porque isso vai sim, além de ter problemas na hora da execução, isso pode ficar falhando, isso pode, enfim, teste isso antes, tenha um período de manutenção preventiva durante o mês, em que você vai mais cedo, vai num outro dia na igreja, com você, uma equipe, com pessoas que entendam um pouco disso. Pode procurar também no YouTube como fazer, é simples, eu sou técnica eletrônica também, eu digo que é algo simples de fazer, você consegue fazer pesquisando. Então assim, não tenha gambiarras, não use na tomada um monte de T um por cima do outro, porque isso vai dar problema de energia, vai dar problema de aterramento, isso vai dar problema, daqui a pouco você pode até queimar o equipamento durante o culto. Então não faça gambiarras. Dica número 6. Aprenda a usar a mesa de som de forma correta. Porque olha só, nós estamos na 6ª dica. Se da dica 1 até a 5 tá tudo bem, você aprendeu todas elas, aplicou, o som tá chegando ótimo na mesa de som, mas você não sabe usar a mesa de som, você pode acabar estragando aquilo que estava sendo bem feito. Então, saber operar bem uma mesa de som é algo de extrema importância nessa caminhada que nós estamos tendo nessas dicas, porque se tudo anterior estiver correto, mas quando chegar na mesa de som você estiver totalmente desqualificado para usar a mesa de som, você vai acabar estragando tudo que foi feito até então.
Então o que eu quero dizer para você é isso. Aprenda a mexer corretamente na mesa de som. Não é algo tão simples, mas você pode ir do básico e ir avançando aos poucos até você conseguir extrair o máximo da mesa de som que você tem, por mais que seja uma mesa simples. As mesas elas têm basicamente as mesmas funções, obviamente que dependendo da marca, do modelo e do valor que você está disposto a pagar por uma mesa, você vai ter mais ou menos recursos, ou mais ou menos qualidade também. Mas uma mesa de som simples, sim, é possível que você consiga extrair um bom som e misturar tudo, principalmente se você já chega nela com um som pronto. Dica número 7. Seja um técnico de som qualificado. Domine todas as áreas do som. Não seja um preguiçoso que aprendeu a subir e baixar volume na mesa e acha que isso é o suficiente. A mesa de som, como eu falei anteriormente, ela tem vários recursos, mas ser um bom técnico de som não é somente aprender a mexer na mesa de som. Você precisa aprender a mexer microfones, fontes sonoras, bateria, acústica. Tudo isso vai melhorar a sua capacidade até para poder arrumar quando tiverem imprevistos, quando alguma coisa sair um pouco do controle, você vai conseguir contornar situações. Você, quem sabe, foi de técnico de som para uma outra igreja tocar, a banda da sua igreja foi tocar em outra igreja e você foi junto. Se você está qualificado e sabe microfonar da forma certa, sabe usar os cabos certos, você pode resolver muitos problemas, mas é necessário que você se qualifique, pesquise, vá atrás. Não seja um preguiçoso, procrastinador que deixa para depois, que aprendeu só o básico e acha que é o suficiente. Não, se qualifique e aprenda, existem muitas formas de você fazer isso. Dica número 8. Essa é para os músicos. Tenha uma banda bem ensaiada. Vou dar um exemplo clássico. Eu congregava numa igreja e o nosso som, faz bastante tempo, eu nem trabalhava com som ainda, e o nosso som era bem meia boca, meio ruim. E um dia foi tocar uma banda de uns amigos lá de uma outra igreja, e os caras eram bons, muito melhor do que a gente tocando. E quando eles começaram a tocar, exatamente no mesmo equipamento que a gente tinha, parecia outro som. A gente ficou surpreso, porque parecia um outro equipamento. E nós não sabíamos aonde que estava a diferença, eu ainda era, nem tinha começado, era totalmente inexperiente. Mas o que eu percebi? O fato dos músicos tocarem o seu instrumento com uma boa execução, bem ensaiado, cada instrumento no seu lugar, cada um fazendo aquilo que é necessário, isso ajudou e foi o que fez toda a diferença para ter uma boa sonoridade. Então não adianta todos os outros pontos estarem bem elaborados, o som está bom, técnico de som qualificado, boa acústica, se a banda não estiver bem ensaiada. Se uma banda mal ensaiada vai ter um som ruim no Rock in Rio, com o melhor técnico de som, com o melhor som do mundo. Uma banda mal ensaiada vai soar mal em qualquer som. Uma dica extra aqui para isso: sempre no ensaio, leve uma câmera, um celular. Hoje isso qualquer um pode fazer. Se filme tocando, filme seu ensaio. Se você tem uma mesa de som digital e tem a possibilidade de gravar o seu ensaio, gravar os cultos vocês tocando e se ouvirem depois, vocês vão perceber que muito do que ao vivo pareceu legal, você vai ver que depois você vai ouvir e vai ver que tem muito a melhorar, e isso serve como um alinhamento para que você busque melhorar. Então não seja um músico ou uma banda preguiçosa, que tem preguiça de tirar as músicas, que tem preguiça de ensaiar, que tem preguiça de executar melhor. Não adianta todo o resto estar alinhado, todo mundo está se dedicando, se a banda toca tudo atravessado, vai ser ruim. Dica número 9, essa aqui é surpreendente, essa aqui eu falo ela até com tristeza às vezes, mas eu encontrei esse problema em muitas igrejas. Sempre que eu dava meus workshops presenciais, antes da pandemia, que eu dei muito workshop presencial durante muitos anos em muitos lugares, eu sempre pedia para que no workshop estivessem os técnicos de som,
os músicos e o pastor. Essa é uma tríade que tem problemas. Por quê? O pastor geralmente é leigo na questão do som e de música. Não é uma regra, mas uma boa parte dos pastores são leigos. Eles simplesmente, eu quero que fique bom. Aí fica ruim, o pastor reclama com os músicos. Tá ruim. E aí os músicos falam, a culpa é do técnico de som. E o técnico de som, aí o pastor vai no técnico de som e fala, o som tá ruim. Aí ele coloca a culpa na banda. A culpa é da banda. E fica uma tríade de problema. Várias vezes, eu estando com todas essas equipes reunidas na minha frente, quando eu tocava nesse ponto, eu via todo mundo se cutucando assim, e um falando pro outro, rolava um burburinho porque as pessoas têm rixas dentro da igreja. Eu já cheguei a presenciar um técnico de som que ele fez uma redoma de vidro para a mesa, ele ligava o som e fechava com cadeado para ninguém mexer. E aí uma vez eu fui falar com ele, ele falou assim: "Não, eu faço isso para sacanear os músicos, para eles ficarem sem retorno, porque eles não gostam de mim". Eu presenciei essas cenas assim, e isso não deveria acontecer. O som bom, ele depende de vários fatores, como eu já estou falando aqui. E ele precisa ter uma interação entre a banda e o técnico de som. Isso precisa andar junto. O técnico de som, ele é mais um componente da banda. Ele não é um inimigo. E muito mais dentro da igreja. Isso precisa andar em harmonia. Nós precisamos usar uma palavra que é muito importante, que é a palavra bom senso. Entender as limitações que o nosso som tem e saber, até aqui o técnico de som fez o máximo. E o técnico de som entender, até aqui a banda fez o máximo. E a gente une tudo isso e você vai ter um resultado muito bom de som. Dica número 10. A dica número 10 é a seguinte: repita todas as dicas anteriores várias vezes. Porque muitas vezes você testa um layout de palco num culto e não funcionou. Mas você não pode desistir. E você precisa, por exemplo, porque eu sei que muitas vezes nós lutamos pela estética e nós prejudicamos o som pela estética. Então nós precisamos haver um bom senso. Você testou essas dicas e uma delas você vê assim, ainda está acontecendo determinado problema. Testa de um outro jeito. Esse layout de palco não deu tão certo, testa um outro. Esse continuou com um pouco de reverb, testa um outro posicionamento das cortinas. Então você precisa insistir nessas dicas semana após semana até você encontrar a melhor forma para tudo. O que você não pode ter é preguiça. Você precisa se dedicar. Valeu? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas aí para melhorar o som. Obviamente que se você fizer essas 10 dicas ao máximo, você vai chegar num limite e pode ser que daí sim você precisa comprar um novo equipamento. Mas eu tenho certeza que se você aplicar essas 10 dicas, ou se você já aplicou, você conseguiu melhorar consideravelmente o seu som sem ter que investir nada. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, curte e divulga, comenta alguma coisa lá também para que o YouTube nos ajude aí no algoritmo. Faz isso aí que a gente vai estar muito grato. Valeu!